Oi, gente, já se passaram 2 horas. Acabaram de colocar soro em mim, porque eu falei que eu tava morrendo de fome. Minha maquiagem até saiu, ó, de espiral. Não tem como nem retocar. Deixa eu deitar com você. Ok. Fala. Uhul! Hello, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar o meu relato de parto pra vocês. E aqui estou eu, depois de 11 meses. E eu nem sei se vai ao ar esse vlog, se eu vou conseguir editar ele a tempo antes do aninho do meu bebê. O Manuel nasceu com 41 semanas e 3 dias. Eu tinha um sonho de fazer o meu parto normal. Eu tinha muita vontade de ser tudo muito normal, sabe? Porque a minha irmã tem 2 filhos, a minha prima tem 3, a minha cunhada teve 2, a minha mãe teve 3 filhos e todos foram normais. E assim, eu acompanhei, não da minha mãe, tá, gente? Mas da minha prima, da minha irmã, da minha cunhada. Eu estive perto delas, da recuperação, assim, né? E eu vi que foi tranquilo para elas, assim, é claro, né? Que tem ali seus momentos difíceis, mas, né, não nada assim que me fazesse assim, assustar e não querer ter o parto normal. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, vai ser normal, porque eu convivi ali com pessoas que teve normal também. Mas Deus não quis isso, né, pra mim. Deus preparou, eu acho assim, eu acredito assim, gente, que Deus prepara tudo pra gente, né? Eu orei muito a Deus antes, né, pra que Deus preparasse tudo certinho. E no final de tudo aconteceu que foi a cesárea, né? Então precisava que fosse a cesárea, né, no Emanuel. 41 semanas e 3 dias e nada do Emanuel querer vir, né? Tipo, não deu contração, não deu nada, nenhum sinal que fizesse que ele iria nascer normal. E eu estava com medo de postergar, né? Eu estava sendo orientada ali também com a minha ginecologista e eu tava com medo de chegar a 42 semanas e ser um parto bem arriscado, sabe? Então, no domingo, nós fomos. No domingo não, no sábado, nós fomos, né, para o hospital. E na mesma semana, gente, eu tive um líquidozinho vazado, só que eu fiz ultrassom, a gente achou que o bebê tava nascendo, a gente fez até vlogs, assim, como se o bebê fosse nascer, sabe? E nada do bebê nascer. Porque a gente foi pro hospital, fez ultrassom, tava tudo ok com o neném, tava saindo líquido, mas a bolsa não tinha rompido. Fez o exame de toque e eu estava só com apenas 2 centímetros, então nada do bebê vir. E então no sábado a gente decidiu que a gente iria fazer cesárea para que não pudesse ter algum risco maior com 42 semanas. Fomos pro hospital e a gente foi e deu, né, solicitação na cesárea. E foi assim, gente, esperamos ali algumas horas, preenchemos a papelada. Meu esposo, ele filma, ele trabalha com filmagem e ele resolveu que ele mesmo ia filmar o parto. Ele tava um pouco nervoso, achei que ele não iria dar conta de filmar e me dar um apoio, mas ele ali conseguiu filmar tudo. Então, assim que eles liberaram para poder fazer o parto, tiraram ele da sala, né, de anestesia. Então ele não conseguiu filmar esse momento. Mas nesse momento da cesárea, no hospital onde eu ganhei, que foi na Unimed, eles tiraram o Brendo e eu tive que ficar sozinha, somente com o anestesista e as enfermeiras. E eles aplicaram ali anestesia, eu não vi, gente, eles aplicando, nem tudo, tal.
Eu lembro que foram algumas picadinhas, não sei se ele errou, sabe? Eles não falavam, não conversavam muito comigo. E assim, como foi tudo novo pra mim, foi meu primeiro parto, sabe? Então, assim, eles aplicaram ali e eu falei, tá tudo bem, né? É médico, né? Tava confiando em Deus, tava um pouco assustada também, sabe? Sei lá, a gente naquele momento a gente fica muito nervoso, é tudo muito novo, né? Então ele deu várias picadinhas aqui nas minhas costas, ele falou que tava dando anestesia somente, não falou mais nada. Ele começou a conversar outros assuntos aleatórios pra me distrair. E ele aplicou anestesia, eles já foram me colocando lá, me preparando, me limpando, sabe? Me limpou toda, preparou o ambiente. Assim que eles prepararam o ambiente e ia começar a cirurgia, eles chamaram meu marido. Aí chamou meu marido entrou, pôde filmar ali, tava filmando, né? E a gente foi muito mágico, porque assim, eu queria muito parto normal por causa que eu queria sentir. Eu acho que todo mundo fala que na cesárea você não sente nada depois da anestesia, né? Daqui pra baixo você realmente não sente nada, né? Então você também não pode ver, porque eles colocam um negócio assim, ó, tampando. Então fica você só vê aquela sala, você deita naquela maca e você só vê aquele ambiente de cima, aquelas coisas dos médicos lá na frente, mas você não consegue ver nada, absolutamente nada. Então por isso que eu queria o normal, sabe? Porque pra sentir, eu sei que a dor é muito forte do normal, mas pra você sentir, ter aquela emoção, pra você sentir o bebê nascendo, né? E tudo, ter aquela conexão. E eu também tinha muito medo de não amamentar na cesárea. Graças a Deus, Deus me sustentou e eu pude amamentar. E, enfim, aí eu estava lá, né? Eles deram anestesia, eu não sentia mais nada daqui pra baixo, eu não sentia mais nada. E eles lá fazendo a cirurgia, eu só via pessoal barulho assim, né? De pegando um negócio, nanã, e eu muito nervosa, assim, eu só queria ver o Emanuel, tava ansiosa, querendo ver o Emanuel. E aí eu falei assim, eu queria muito sentir, né? Mas Deus é tão bom, Deus é tão perfeito, gente, que eu não sei como, mas eu senti que o meu filho nasceu. E não senti assim ele saindo, mas eu sei lá, alguma coisa no meu cérebro, alguma coisa assim, Deus. É muito lindo, né? Eu senti quando ele nasceu. Ninguém me falou, o médico, meu marido estava lá filmando lá na frente, ele não falava nada. Todo mundo ficava assim, naquela tensão, todo mundo calado, sem falar nada. E assim, falando outras coisas ali, outros assuntos que não tem nada a ver com o parto. E eu querendo saber se ele tinha nascido ou não, eu senti que ele nasceu, gente, escorreu uma lágrima no meu olho na hora que isso não foi filmado, porque meu marido estava filmando lá na frente. Caiu uma lágrima no meu olho e eu senti que ele nasceu. E aí, antes disso, o pessoal, eu só ouvi a mulher falando assim, ele é muito grande, vai ter que cortar mais, né? Aí eu já fiquei com um pouquinho de medo. Aí ela cortou mais, como eu não sinto nada, né? Tava anestesiada. Mas aí eu só senti, tipo assim, uma pressão, que ela tava tentando puxar ele não saía, e aí ela teve que cortar. Mas no momento que ele nasceu, eu senti. Eu não tinha escutado choro, eu não tinha escutado ninguém falar assim, nasceu, o Manuel tá ali, mas eu só senti, eu vi uma lágrima caiu, e assim que a minha lágrima caiu, eu senti que ele nasceu, aí eles falaram, ele é grandão, olha o bebezinho aqui, nananã. Ai, gente, foi muito mágica, eu senti mesmo, sabe? Ai, foi muito lindo, Deus me deu essa oportunidade de sentir, assim, meu filho nascendo, mesmo com anestesia, né? Não senti ele saindo da minha barriga, mas é aquela conexão mágica. E aí eles ficou falando assim, ai, que lindo, ele é grandão, nananã. Ai, foi muito fofo. E aí eles colocaram, e eu ficava, cadê ele, eu quero ver ele. Aí eles demoraram um pouquinho, mas aí depois eles colocaram assim em mim, ele assim, né? Eu assustei um pouco, porque ele tava muito roxo, sabe? E eu falei assim, meu Deus, será que ele tá bem? Será que ele é dessa cor? Na minha cabeça, sabe? Será que meu bebê é roxo? Aí eu, assim, no momento eu assustei, mas aí depois eu vi ele assim, de mim, assim, aí foi muito gostosinho. E aí depois, gente, que ele nasceu, eles colocaram só um pouquinho, mas aí já levaram ele lá pra fazer
o peso e tal. Ele nasceu com 3.900, quase 4 quilos. Grandão meu bebê nasceu. E aí, colocaram, mediram ele lá, mas aí como o meu é cesárea, eu não fico com o meu bebê, né? Eles já levam pra lá, o pai o meu marido que mais que viu essa parte. Enquanto isso, eles estavam me limpando, e eles não falavam nada, gente, comigo, nada. E eu ficava quietinha lá assim, sabe? Pensando assim, não, graças a Deus deu certo, mas ao mesmo tempo com muito medo. Ai, é uma sensação muito estranha, eu não consigo muito lembrar do momento, sabe? Poderia ter alguém filmando o meu momento também ali, que aí eu ia ver e lembrar. Eu não lembro muitas coisas. E aí, eu fiquei por muito tempo de jejum, gente. Eu sou muito comilona, assim, né? Eu gosto de sempre estar comendo alguma coisinha. Pelo menos colocando alguma coisa na boca. Eu odeio passar fome. Aonde que eu vou, eu coloco alguma coisa na minha bolsa. Inclusive, na minha mala maternidade, eu coloquei assim, um saco de guloseimas, sabe? Muita coisa de comida. Porque eles falam que eles não deixam a gente comer direito no hospital, coisa. Então, se eu ganhasse normal, ou algum momento ali, eu pensei assim, poderia comer, né? Mas eu tinha que ficar de jejum, gente. Cesárea, você tem que ficar horas de jejum. Então, assim, além do jejum antes, né, que você fica pra você fazer a cirurgia, depois você tem que ficar um tempão ainda sem comer. E eu morrendo de fome, só queria comer. Eu queria comer. Gente, olha aqui, eu sentei. Agora eu vou poder pegar meu bebê. Vou comer aqui a primeira refeição do hospital. Ai, vamos comer, papá. E aí, amor? Tá cansado, né? Não, tá suave. Tudo de boa mesmo. Então tá bom. Mamãe vai comer, tá, filho? Comer. E queria pegar o meu bebê também, né? Só que eu não podia movimentar. O ruim da cesárea é isso, que você não pode cuidar do seu bebê assim que ele nasce, né? Tá quente a toquinha? Tá quente? Tá? Bebê. Você não pode se movimentar muito pra você não dar problema na anestesia. Aí, gente, passou as horas, né, que eu tinha que ficar deitada, que eu não podia levantar. E aí, eles colocaram meu bebezinho, mesmo eu deitada, colocaram meu bebezinho pra ele mamar. E ele mamou, gente, que coisa mais linda. Eu acho que tem a foto, eu não sei se tem o vídeo, mas tem a foto. Se tiver o vídeo, vai passar aí. E ele mamou, gente, foi muito fofo. Eu ficava pensando assim, não, como que será? Porque não tinha visto leite antes dele nascer aqui no meu peito, né? E aí ele colocou... Não, inclusive, gente, e um detalhe, gente, o Emanuel, ele nasceu assim, chupando os dedinhos, né? Ele nasceu chupando os 2 dedinhos. Eu acho que ele já fazia isso dentro da minha barriga. Então foi fácil a sucção dele na hora de amamentar, né? Eu acho que foi por causa disso. Ele já a enfermeira colocou ele aqui no meu peito, ele já puxou o peitinho e já mamou. Eu achei muito fofo, foi muito lindo e mágico. E até hoje ele amamenta. Ele tem 11 meses, até hoje ele amamenta. E isso era uma das coisas também que eu queria muito na minha maternidade, que era amamentar o meu filho. E graças a Deus a cesárea não me impediu de amamentar o Emanuel. Graças a Deus, muito obrigada, Senhor. E aí eu amamentei o Emanuel ali, eles colocaram ele só um pouquinho. Eu sentia um pouco de dor, né, da cesárea, mas não era nada assim muito extravagante. Eu fui sofrer muito quando eu fui para casa, porque eu sentia muita dores nas costas. Eu tive reação à anestesia. Então eu senti, na minha recuperação em casa, eu senti muita dor. Eu não conseguia dormir, eu fiquei tipo mais de 5 dias sem dormir, pensa. Eu nunca imaginei que isso seria possível, e foi. Fiquei 5 noites sem dormir. E o pior pra mim era chegar na madrugada e ficar sozinha, sabe? Ficar sozinha e querer dormir e não conseguir. Porque chegava de noite, todo mundo ia dormir. Meu marido ia dormir, meu pai ia dormir, minha mãe ia dormir e eu lá acordada.
Essas noites pra mim foi uma das piores noites. E eu deitava, gente, assim, ó, eu não conseguia deitar de frente por causa que a minha barriga estava muito inchada. E também tinha os pontos da anestesia, né, da cesárea, então eu não conseguia deitar de frente. E de costa, eu dava alucinações. Aqui na nuca minha aqui, eu deitava assim, ó, e dava alucinações, sabe? Tipo assim, eu via, quando eu deitava, eu via a marca da cirurgia e sentia muita dormência. Eu não sentia meu corpo atrás, eu ficava sentindo que eu estava flutuando. Isso foram 5 noites assim, sabe? O dia não podia dormir e a noite eu não podia dormir por causa desse motivo que eu não conseguia. Não conseguia dormir sentada. Uma vez eu tentei fazer uma gambiarra pra me dormir, tipo assim, em 2 cadeiras, assim, sabe? Não consegui. Aí até que eu tava sofrendo muito, eu cheguei a chorar, porque eu não tava conseguindo dormir, eu tava alucinando muito, isso tava me apavorando muito de deitar, sabe? E alucinar. Eu cheguei a dar mamar no meu bebê e, tipo, desmaiar algumas vezes, assim, sabe? E eu tava alucinando muito, tava tendo muitas alucinações e dores nas costas. E aí eu fui pro hospital, falei assim, não aguento mais. Eu fiquei com muito medo de deixar o Manuel, assim, né, nos primeiros dias, né, de vida dele. Mas na primeira semana de vida dele, mas infelizmente, se eu não fizesse isso, eu pensei, o que vai acontecer comigo, né? Então eu tive que deixar meu filho com meu pai, com a minha mãe, com a minha sogra e fui pro hospital com o meu marido. Lá eles me deram um soro, eles fizeram alguns exames e aí eles me deram um remédio muito forte para dor nas costas. Foi aí, a partir desse momento que eu comecei a tomar esse remédio, que eu comecei a melhorar e conseguir dormir de novo, novamente. Foi por causa desse remédio, graças a Deus. Então eu estava precisando desse remédio para dor nas costas, sabe? Aí minha alucinação foi embora. Aí eu consegui voltar a dormir novamente e começar a conseguir cuidar do Emanuel direitinho. Então, gente, esse foi meu relato de parto. Eu vou mostrar alguns momentos aí pra vocês. E eu acho que esse vídeo deve estar picado, assim, né? Algumas falas minhas e, e passando imagens, né? Então, esse foi meu relato de parto. Emanuel Joaquim, meu filho, nasceu dessa forma. Meu momento de cesárea, graças a Deus. Vou finalizar um vídeo, né, com aqueles versículos que falam na Bíblia. Eu vou deixar aí dar referência, mas eu tô lembrando, assim, um pouco desse versículo. Que fala, né, que o parto ele é muito dolorido, mas assim, quando você olha seu filho, você esquece tudo. E realmente, gente, é assim a maternidade. As pessoas falavam comigo, eu não conseguia imaginar. Hoje, vivendo, eu consigo. Realmente, você não lembra das coisas. Por isso que é muito bom, gente. É uma dica. Grave tudo pra você pegar e lembrar. Eu não sei se é a memória da mãe, fica muito ruim. Pelo menos a minha foi assim. Eu não consigo lembrar dos momentos, assim. Eu lembro vagamente, mas eu não consigo lembrar de muita coisa. Principalmente o momento da dor. Você esquece. Você não lembra da dor, sabe? Você só lembra, assim, vagamente, você não consegue lembrar dos momentos, os momentos ruins e difíceis que você passa, esquece. E principalmente quando você olha seu filho. E realmente o versículo é isso que fala. Então, se você tá vendo esse vídeo, né, grávida, né, que esperando seu filho, fique tranquilo. Você vai passar por momentos difíceis, de dores, mas Deus vai estar com você. Você acha que você não vai dar conta, mas você vai dar conta sim. E depois você não vai lembrar, tá bom? Vai só lembrar dos momentos bons. Um grande abraço, espero que vocês vejam os próximos vídeos, os momentos que eu vou mostrar com o Emanuel Joaquim. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!